Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal, assim como os demais tribunais superiores, realiza hoje a sessão de abertura do ano judiciário 2024. O evento terá a presença de representantes dos três poderes. E ainda nesta quinta-feira, o plenário da Suprema Corte dá início ao julgamento de processos. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Agora vamos aos demais. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autoriza acesso da defesa do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, aos autos da investigação sobre a chamada ABIN Paralela. Presidente Lula dá posse a Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça. E ainda, incêndio no edifício Joelma, que matou mais de 180 pessoas em São Paulo, completa hoje 50 anos. A tragédia fez mudar as normas de segurança no país. O Supremo Tribunal Federal realiza daqui a pouco, às 14h, a solenidade de abertura do ano judiciário de 2024. A pauta de julgamentos para o mês de fevereiro já está definida. Confira na reportagem de Carolina Chaves. Está tudo pronto para a primeira sessão deste ano no Supremo Tribunal Federal. A solenidade de abertura dos trabalhos deve contar com a presença de autoridades dos três poderes, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e da Procuradoria-Geral da República. Para este ano, a prioridade de julgamentos no plenário da Corte é de processos que já começaram a ser analisados. Serão 7 sessões de julgamento no plenário em fevereiro. A última reservada para a conclusão de processos remanescentes. O primeiro item da pauta de hoje é a ação que discute se a separação de bens no casamento de idosos com mais de 70 anos deve ser obrigatória. Esse processo começou a ser analisado em outubro do ano passado, com as sustentações orais dos advogados. Depois que o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que casos mais relevantes sejam analisados em mais de uma etapa, para que os ministros tenham tempo de analisar os argumentos das partes antes do voto. No caso em análise, o Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o regime da separação de bens a uma viúva que tinha união estável e foi impedida de participar da sucessão hereditária. A decisão do Tribunal Paulista foi com base no Código Civil, que prevê a separação obrigatória de bens de casamentos com pessoas de mais de 70 anos. Agora, os ministros vão decidir se a norma fere princípios da dignidade da pessoa humana e da proibição de discriminação aos idosos ou se é uma forma de proteger quem tem mais de 70 anos de uniões por interesses financeiros. Além disso, a Corte deve analisar se o regime de separação de bens pode ser aplicado também à união estável. O caso tem repercussão geral, por isso a decisão vai servir de base para todos os casos semelhantes. O segundo item da pauta é um recurso extraordinário, também de repercussão geral, em que o INSS questiona a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que admitiu a aplicação da revisão da vida toda para aposentados e beneficiários que contribuíram para a Previdência antes de novembro de 1999. O processo é de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Tanto o Tribunal Superior do Trabalho quanto o Superior Tribunal Militar realizam a sessão de abertura daqui a pouco, às 13h30. Às 14h será a vez do Superior Tribunal de Justiça. As informações com Jéssica Castro. Os ministros do STJ realizam logo mais às 14h a sessão da Corte Especial, que irá marcar a abertura do ano judiciário de 2024. E ela será transmitida ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Com o início do ano forense, os prazos processuais que estavam suspensos em virtude do recesso voltam a correr normalmente. As 6 turmas do tribunal retomam os julgamentos no dia 6 de fevereiro e as 3 sessões especializadas irão se reunir a partir do dia 22. O calendário completo de sessões pode ser acessado no site stj.jus.br. Já o Tribunal Superior Eleitoral realiza a sessão às 19h. Fábio Ruas tem as informações. A sessão plenária de abertura do ano judiciário 2024 vai ser transmitida ao vivo pelo canal oficial do TSE no YouTube e também pela rádio e TV Justiça. Diversas autoridades vão participar,
entre eles o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministros de Estado e de tribunais superiores, presidentes de tribunais regionais eleitorais e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Logo após a solenidade de abertura, os julgamentos pelo plenário virtual também voltam a ocorrer. A Secretaria do Tribunal volta a funcionar de segunda a sexta-feira, de 11 horas da manhã às 7 da noite. E a ouvidoria do TSE também retoma o atendimento, de 8 da manhã às 7 da noite. Os prazos dos processos que estavam suspensos durante o recesso voltam a ser contados. A pauta das sessões e todas as informações sobre a Justiça Eleitoral você encontra em tse.jus.br. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região regulamentou a implantação do juiz das garantias nas varas com competência criminal da Justiça Federal de primeiro grau em São Paulo e Mato Grosso do Sul. O TRF3 é a primeira corte regional do país a implantar a norma. A reportagem é de Evne Araújo. O juiz das garantias foi incluído no Código de Processo Penal por lei em 2019. Na prática, a regra determina que cada ação criminal seja acompanhada por 2 juízes. O juiz das garantias fica responsável pela parte inicial, na fase do inquérito, enquanto o outro magistrado define a sentença. O modelo foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. Aqui no STF, os ministros decidiram que a União, os estados e o Distrito Federal têm autonomia para definir o formato a ser implantado nos tribunais, mas seguindo as orientações do Conselho Nacional de Justiça. Eles definiram ainda que a atuação do juiz das garantias se encerra com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e que ele deve atuar também junto à Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região é a primeira corte regional do país a implementar o juiz das garantias. As regras passam a valer em março, inicialmente na primeira instância federal de São Paulo e Mato Grosso do Sul. De acordo com a norma, nos locais onde houver 2 ou mais varas com competência criminal, o juiz das garantias vai funcionar junto ao juízo para qual for distribuída a comunicação de prisão em flagrante, o inquérito policial, o procedimento investigatório, a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público. Onde houver vara única, a distribuição vai ser feita de forma regionalizada. Casos que chegaram à Justiça Federal antes da implementação do juiz das garantias não vão ser conduzidos com o novo formato. A seguir, incêndio no edifício Joelma, que matou mais de 180 pessoas em São Paulo, completa hoje 50 anos. Daqui a pouco vamos falar sobre as mudanças nas normas de segurança após a tragédia. Os detalhes em instantes, voltamos já. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o pagamento de multas pela empreiteira Nova Nor, antiga Odebrecht, no acordo de leniência firmado com o Ministério Público em 2016, no âmbito da Operação Lava Jato. O acordo previa que a empreiteira pagasse cerca de 8 bilhões e meio de reais, o equivalente a 2 bilhões e meio de dólares, pelo câmbio da época. O pagamento seria feito ao governo federal, estados, municípios e autoridades dos Estados Unidos e da Suíça em um prazo de 23 anos. Bom, na decisão, o ministro Toffoli também autorizou a Nova Nor a pedir uma renegociação do acordo de leniência junto à Procuradoria-Geral da República, à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União. Em setembro do ano passado, o ministro Toffoli invalidou as provas obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht com base na Operação Spoofing, que revelou mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público, combinando procedimentos em processos da Lava Jato que investigaram a construtora. Uma das maiores tragédias do Brasil completa hoje 50 anos. O incêndio no edifício Joelma, no centro da capital paulista, matou mais de 180 pessoas. O caso fez mudar as normas de segurança no país. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves.
Era comecinho da manhã do dia 1º de fevereiro de 1974, quando o fogo começou no 12º andar do edifício Joelma e se alastrou rapidamente. O incêndio foi provocado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. A construção era nova, havia sido concluída 2 anos antes do incêndio, em 1972. No prédio trabalhavam funcionários de um banco. Os carpetes, forros de espuma e divisórias de madeiras contribuíram para que o fogo se alastrasse rapidamente. Em apenas 30 minutos, as chamas chegaram ao 23º andar, impedindo que as pessoas fugissem. As imagens mostram o desespero de quem conseguiu ser socorrido e de quem esperava por notícias de colegas e parentes. Cerca de 750 pessoas, a maioria funcionários do banco, estavam nos andares atingidos pelas chamas. Mais de 300 pessoas ficaram feridas e mais de 180 morreram após o fogo começar no prédio Joelma. A tragédia aconteceu 2 anos depois de outro grande incêndio que matou 16 pessoas no edifício Andraus, também em São Paulo. Os 2 casos fizeram com que as autoridades avaliassem mudanças na legislação para fiscalizar construções e medidas de prevenção mais rigorosas passaram a ser exigidas em novas obras. Em 1978, foi editada a norma regulamentadora de número 23 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata sobre os equipamentos de combate a incêndio necessários em prédios. A norma passou a exigir que todas as empresas deverão possuir proteção contra incêndio, saídas suficientes para a rápida retirada das pessoas, equipamentos suficientes de combate ao fogo, além de pessoas preparadas para combater as chamas. Também passou a ser exigida a instalação de portas corta-fogo. Atualmente, alguns estados brasileiros, como São Paulo, têm leis específicas sobre a segurança de estruturas em situações de incêndio. Nos estados que não têm leis próprias, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que se baseia nas normas estabelecidas pela ABNT. Bom, e agora, para explicar melhor a legislação que trata da segurança contra incêndios, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado e membro da Comissão de Direito Condominial da OAB Distrito Federal, Bruno Dias. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Grato por estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo e falar sobre esse tema, né, tão importante que há 50 anos a gente viu que, a partir do edifício Joelma, as autoridades se movimentaram. Na época, São Paulo editou um decreto e, a partir daí, são inúmeras normas, né? Eu queria que o senhor destacasse quais as principais, sobretudo no âmbito federal, né? Porque cada estado tem a sua legislação própria, não é isso? Exatamente, Rafaela. Nós temos em âmbito federal a Lei 13.425, que ela normatiza as questões gerais relacionadas à segurança das instalações. Todavia, Rafaela, essa situação trágica que aconteceu no edifício Joelma trouxe uma mudança significativa na questão urbanística das cidades. Então, por exemplo, um engenheiro hoje, quando ele vai fazer um projeto, ou um arquiteto, necessariamente ele tem que recorrer às normas da ABNT, as NBRs, que são diversas que temos emanadas. Cada estado também possui os seus decretos, ou seja, emanados pelos governadores, regulamentando a questão da segurança. E o que ocorre em caso de descumprimento? O senhor cita o respeito a essas normas numa obra que eu faça na minha casa ou é uma obra mais robusta? Olha, relacionado a obras edilícias, um exemplo, vamos citar aqui um apartamento. Cabe ao síndico ele solucionar os problemas relacionados à segurança das instalações. Então, ali nós estamos falando de incêndio, né? Então, tem todo um arcabouço que seria o quê? Mangueiras contra incêndio, os extintores, os sistemas de sprinklers, que a gente chama de chuveiros eletrônicos, né? Temos também a questão relacionada a sinais sonoros. Então, isso cabe ao síndico. Mas nós, moradores, enquanto morador, dentro da minha residência também, eu também sou responsável por essa segurança. Todavia, é muito negligenciada justamente a questão do quê? A questão da prevenção. E tem um lema do Corpo de Bombeiros que falhou a prevenção, necessariamente vai acontecer um incidente e possivelmente vidas serão perdidas.
O síndico ou, enfim, o responsável pela administração do prédio, eles podem ser responsabilizados por um incêndio se os órgãos competentes observarem que alguém falhou ali? Excelente pergunta, Rafaela. Quero dizer que sim, tanto civilmente quanto criminalmente. Por quê, Rafaela? Explique e justifico. Veja bem, todo condomínio, seja ele residencial, seja ele empresarial, temos que ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é mais conhecido como AVCB. Ele é feito anualmente, essa vistoria. Então, o Corpo de Bombeiro de cada estado, ele vai o quê? Ele vai justamente vistoriar, verificar, em caso de uma omissão do síndico ou do administrador, ele pode responder civilmente e criminalmente, caso venha alguma pessoa a perder a vida, tá certo? Então, é algo muito importante. Doutor Bruno, o zelador do prédio ou porteiro, por exemplo, eles precisam ser capacitados para ajudar ali numa situação de emergência? Excelente pergunta, perfeito. Agente de portaria e zeladores, mediante a Classificação Brasileira de Ocupações, chamada CBO, emanada pelo Ministério do Trabalho, eles não somente podem, como devem, Rafaela. Por quê? Porque ele ali é o primeiro agente a combater um princípio de incêndio. E ele tem que ter essa destreza e tem que ter essa capacidade operativa para poder solucionar esse problema, né? Primeiramente, se for algo simples, ele resolve ali. Caso evolua, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Polícia Militar e por aí vai, tá certo? No início da entrevista, o senhor citou uma lei federal que é conhecida como a Lei da Boate Kiss, né? Ela ganhou esse apelido porque foi criada em referência àquela tragédia que nós vimos em Santa Maria. No Brasil isso é muito comum, né, doutor Bruno? As legislações, as normas, decretos, eles surgem após grandes tragédias. E ela visa proteger não só o estabelecimento comercial, mas o edifício, ela abarca tudo isso, né, como o senhor colocou. Rafaela, essa é uma lei muito importante. Veja bem, ela também caracteriza a questão das fiscalizações que foi dada a competência para o Corpo de Bombeiros. Então, por exemplo, o Corpo de Bombeiros também pode ser responsabilizado em caso de uma tragédia, tá certo? Não só o síndico ou o administrador. Essa lei é muito importante. Ela também trouxe diversos dispositivos de segurança. Então, por exemplo, empreendimentos acima... que em seu interior tem acima de 100 pessoas, tem que ter um determinado nível de segurança relacionado a incêndio, tá certo? A outra situação é relacionado a estruturas. Por exemplo, lá na Boate Kiss, o que mais ficou provado lá, Rafaela? Foi justamente que não tinha dispositivos para as pessoas saírem, né? E a investigação comprovou lá que uma das pessoas ainda ficou segurando a porta porque não tinha o dispositivo sonoro avisando incêndio, ou então pelo menos aquele apito, como a gente vê nesse estúdio aqui, né? Eu já consegui, ao adentrar, eu consegui visualizar que aqui nós temos perfeitamente esses sistemas de segurança, tá certo? Que bom, doutor Bruno chegou aqui, viu? Estamos devidamente certificados. Doutor Bruno, muito obrigada pela sua participação, pelas orientações, viu? Boa tarde para o senhor e até a próxima. Boa tarde, agradeço e à disposição. A seguir, Ricardo Lewandowski toma posse como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Os detalhes em instantes. Voltamos já. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, tomou posse na manhã desta quinta-feira como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. A cerimônia de posse foi realizada no Palácio do Planalto. Flávio Dino, que deixou hoje o Ministério da Justiça, fez um breve balanço da atuação dele à frente da pasta por 13 meses. No final do discurso dele, prestou uma homenagem aos profissionais de segurança pública e deu as boas-vindas ao novo ministro. Todas nós estamos sob a regência do mesmo maestro, que é o povo brasileiro, e lendo a mesma partitura, que é a Constituição Federal. Desejo sorte, sucesso e proteção de Deus ao senhor. E garanto que o senhor vai precisar das 3 coisas todos os dias. Ricardo Lewandowski pontuou as atribuições do Ministério da Justiça e falou do trabalho que pretende prestar à frente da pasta. É preciso superar a fragmentação federativa e estabelecer um esforço nacional conjunto para neutralizar as lideranças das organizações criminosas e confiscar os seus ativos,
porque elas não podem sobreviver sem recursos para custear os seus soldados e as suas operações. Lewandowski assume o comando da pasta no lugar de Flávio Dino, que foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal. A transmissão de cargo será realizada às 4h30 da tarde no Ministério da Justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o acesso da defesa do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, aos autos da investigação sobre a chamada ABIN paralela. Os detalhes com Carlos Eduardo Cunha. O pedido foi apresentado pela defesa de Carlos Bolsonaro em 29 de janeiro, dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao vereador, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão também vale para outra investigada, Priscila Pereira, assessora do deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio, quando ele era diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. O ministro relator do caso liberou o acesso dos advogados até o fim das investigações. O Tribunal Superior do Trabalho realizou audiência com a rede Transbrasil para discutir mecanismos de acesso ao mercado de trabalho às pessoas trans. A reportagem é de Daniel Vasquez. Fomentar cursos de capacitação e oportunidades de trabalho à população trans no país. Esse foi o assunto apresentado pelas representantes da rede Transbrasil ao presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa. Não se pode falar em justiça social sem direitos humanos. E não se pode falar em direitos humanos com discriminação, com exclusão. A situação das pessoas trans que sofrem gravíssima discriminação, impedindo o seu acesso à educação e a oportunidades dignas de trabalho, é, sem dúvida, um dos fatores que conduz à situação de violência. O Brasil é o país que mais comunica mortes violentas de pessoas trans no mundo. Nós precisamos, em primeiro lugar, dar capacitação a nossos magistrados e magistradas para, no âmbito processual, lidar com essa população que tem características, anseios e merece o mesmo acolhimento que todos os jurisdicionados e jurisdicionadas recebem quando vêm à Justiça do Trabalho. Durante o encontro, foi entregue ao presidente do TST o dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras 2024. De acordo com o documento, em 2023 foram registradas 155 mortes de pessoas trans no Brasil, sendo 145 casos de assassinatos e 10 que cometeram suicídio após serem vítimas de violência. A secretária de Comunicação da Rede Transbrasil ressaltou que a invisibilidade trans contribui para as mortes e o cenário pode mudar por meio do acesso ao mercado de trabalho. Quando a gente faz um recorte interseccional desses assassinatos, a gente vai perceber que quem está morrendo assassinada são as profissionais do sexo, são as transexuais pretas, pardas, semi-analfabetas, periféricas, que não têm acesso ao mínimo, ao básico, ao direito à cidade. A presidente da Rede Transbrasil, Tatiane Aquino de Araújo, frisou que o diálogo promovido pelo TST é essencial para a promoção da inserção da população trans no mercado de trabalho. A postura do Tribunal Superior do Trabalho, que hoje provou que tem entendimento da nossa pauta, sabe das mazelas sociais que vivemos, está ciente de que precisamos ter alternativas de inclusão social no trabalho, na educação, na saúde, e que a gente pôde dialogar como fazer o tribunal, comprometer, dialogar com a gestão junto com a gente, para a gente minimizar dentro da sociedade um mal social que é a exclusão e a falta de trabalho e empregabilidade para a nossa população. Na reunião, o ministro Lélio Bentes Corrêa também frisou que o CSJT instituiu o Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade no âmbito da Justiça do Trabalho, considerando que a República Federativa, como Estado democrático de direito, tem como fundamento a dignidade humana, da qual se extrai, por exemplo, o direito fundamental à igualdade e à não discriminação. Ao final do encontro, a vereadora da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, Gilvan Masferrer, ponderou que para haver justiça social no país, além de oportunidades de trabalho, é preciso que as pessoas trans sejam respeitadas.
Eu não quero que outras trans, como eu, tenha que trabalhar com as mãos escondidas por não poder mostrar o esmalte. Eu não quero que outras trans, como eu, tenha que ir trabalhar e tenha que tirar os brincos. Eu quero oportunidades, mas eu quero oportunidades com qualidade. Eu quero que as pessoas respeitem o direito das outras. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Daqui a pouco, ao vivo, transmissão pela Rádio TV Justiça da abertura do ano judiciário 2024. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau. Thank you.